Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Eu estou muito feliz hoje, muito contente. Trabalhamos a tarde toda. Olha, chego a estar com os cabelos arrepiados de tanto trabalhar. Mas o importante é que as pessoas estão sendo atendidas e tá muito legal. Gente, essa live de hoje é uma live bem especial, tá? Principalmente... Pai, fecha a porta pra eu aqui, faz favor. Fecha a porta aqui, filho, pra mamãe. Essa live é uma live muito especial. Por que estou fazendo live mais seguido? Porque nós estamos na Black Friday, né, gente? Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de falar de um assunto que é muito delicado. E é um assunto que requer muita atenção. Então, se tu tem uma pessoa que ela precisa ouvir as minhas palavras, precisa saber sobre ansiedade, sobre depressão, esteja aqui comigo agora, tá? Eu quero conversar com você e eu acho que é muito merecedor, vocês são merecedores de ouvir, tá? Antes de mais nada, eu queria te falar que hoje, né, se encerra a promoção Black Friday, gente, se encerra mesmo. Então, se você quiser, você já aproveita e já adquire a tua. Como é que funciona? É 255 perguntas, mais os números da sorte e mais uma mensagem, tá? Ou 150, 4 perguntas, ou R$100, 3 perguntas, ou R$50, 2 perguntas, tá? Antes da gente começar a falar sobre esse assunto que seria live, eu gostaria de falar que eu prometi pra vocês que eu ia fazer um mantra de merecimento. E daqui a pouquinho, eu tentei esperar para entrar na live para ver se ele ficava pronto, mas tem que ser aprovado na Hotmart. Então daqui a pouquinho, lá no Insta vai estar disponível um mantra que é do merecimento. Por quê? Você merece conquistar as tuas coisas, você merece conquistar a tua casa, você merece chegar no ápice. Assim como eu estou chegando e vocês sabem que eu tenho muita força de vontade, eu quero que vocês também consigam. Então esse mantra vai estar disponível daqui a pouquinho por R$27,77. Ele é incrível, certo? Mas antes, gente, eu queria falar pra você. Ali naquele baú que tá lá atrás, eu coloquei muitos nomes, tá? De pessoas que compraram a promoção. Então saibam que todas as pessoas que estão adquirindo a promoção, elas estarão com o nomezinho dentro do baú. E deixa eu contar uma coisa pra você, tá? Quando parar de chover, a gente vai no monte orar com esse baúzinho. Eu decidi isso hoje de tarde, é uma coisa que eu quero colocar em prática, é levar esses nomes dentro do baúzinho para o monte. Porque eu sei o quanto nós precisamos, né, de oração. E não entendam, só porque comprou, a pessoa que comprou vai receber oração. Não é isso. Eu estou dando esse privilégio, por quê? Eu acho que essas pessoas que compraram, elas estão fazendo perguntas, e a maioria das perguntas que eu vi hoje são relacionadas à doença, à depressão e tudo mais. E isso me preocupou um pouco. Então eu pensei, por que não dar mais um trabalho? Porque a minha equipe, o que elas estão fazendo? Porque tem bastante pessoas, você sabe o que elas fazem. Elas pegam o nomezinho de quem tá mandando o comprovante e elas já colocam dentro do baúzinho, tá? Independente de qual o valor que tu comprou. Lembrando que, tá? As 250 e 150 tu ganha números e uma mensagem, tá? E eu vou dizer pra vocês, hoje eu já atendi muita gente, mas muita gente mesmo, tá? E assim, gente, o que acontece? Olha, pensa comigo, gente, 250, tu consegue 5 perguntas e ainda os números e ainda de bônus uma mensagem, tá? Então, o que eu digo pra você? Aproveita. Agora, pra gente, né, como vai ter daqui a pouco o fechamento dessas vagas, que hoje, quando fechar hoje à meia-noite ou depois às 6 horas da manhã, eu vou fechar as vagas, vai encerrar. Eu quero fazer uma oração, tá?
Para todas as pessoas que estão adquirindo essa promoção. Essa Black Friday foi maravilhosa, está sendo um sucesso, está sendo incrível. E eu quero que todo mundo tenha a oportunidade de ter uma palavrinha comigo. Estou atendendo todo mundo. Olha, até os copinhos de alecrim estão aqui. Todo mundo muito bem. Esse escritório é muito confortável, tá tudo muito agradável, a energia, as pessoas. Então eu queria agradecer vocês também pela paciência, pelo carinho, e fica tranquila que tu vai receber a tua resposta. Agora, se tiver de repente, por um acaso, alguém de 57 da outra vez que não foi respondido, por favor, mande no Telegram de novo. O que acontece? Às vezes, gente, as pessoas não conseguem mandar. E aí, não adianta mandar no direct, no WhatsApp. Eu falei pra vocês que é só no Telegram. Ai, Chay, mas como é que eu baixo? Gente, eu deixei bem certinho aqui no feed como é que tu vai baixar o Telegram, como é que tu vai... como que tu vai fazer. E se tu não consegue, pede pra alguém te ajudar. Pede pra tu... Já deixa... Quando tu mandar o comprovante, já manda as tuas perguntas. Porque o que acontece? Hoje eu tava passando um monte de gente e as pessoas só mandavam o comprovante, aí eu tinha que ir pulando pra próxima pra responder. Aí às vezes eu tô lá na tua mensagem, só que tu não mandou a pergunta, e daí até que tu vê, demora e teu nome vai lá pro final da fila. Então já manda, tá? Eu vou pegar o nosso olhinho aqui de mirra, que eu amo demais, né? Que é esse aqui. E eu vou fazer a oração, né? Para todas as pessoas que estão adquirindo a promoção. Que Deus ilumine vocês e que Deus ilumine aquelas pessoas que também não têm para comprar. Porque eu tenho certeza... eu tenho certeza que Deus ele vai dar a melhor resposta para vocês e para vocês que estão precisando ouvir, tá? O que acontece? Entenda uma coisa, gente. Por exemplo, esse mantra que eu criei hoje de 27, eu criei no intervalo que eu tive quando eu fui tomar um cafezinho, eu criei ele. Ele é de merecimento. Para te atrair coisas boas pra tua vida, tu precisa ter merecimento. Então, assim, quando ficar disponível aqui, depois eu faço o intervalo da live, eu já aviso vocês, tá? Se você quer a consulta, se você quer participar da promoção e ter o teu nomezinho lá no baú, aqui embaixo estão os dados. Agora eu te convido a gente fazer uma oração. Vocês perceberam que eu estou redobrando as orações, tá? E eu gosto muito de orar. E é isso que eu faço aqui com vocês também, tá? Vamos lá, então. Vamos ver aqui uma palavrinha. Ó, aqui diz assim, esse salmo 94, ele diz assim: ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente, exalta-te, tu que és juiz da terra, dá paga aos soberbos. Até quando os ímpios, senhores, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando profirão e falarão coisas duras e se gloriarão de todos os que praticam a iniquidade? Matam a viúva e o estrangeiro, do órfão tiram a vida. Contudo dizem, o Senhor não o verá, nem para isso atenderá o Deus de Jacó. Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá? Aqui Deus questiona. Aquele que repreende os gentios não castigará, e o que ensina o homem conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado o homem a quem tu castigas, ó Senhor, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança, mas o juízo voltará à retidão, e segui-lo a todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem será por mim contra os que praticam a iniquidade? Aqui diz assim, ó.
é que bem-aventurado o homem, aquele a que Deus ensina. Então, se tu tá passando pela prova, se tu tá passando por algum momento difícil e Deus tá te ensinando, bem-aventurado tu é. Deus, ele só ensina e ele açoita aquele a quem ele ama. Deus só ensina e açoita aquele a quem ele ama. Então, eu sinto no meu coração de te falar assim, se tu tá passando pelo vale, se tu tá passando pelo vale da sombra da morte, tu não te preocupa. Deus, ele tá te ensinando porque ele te ama. Se ele não te amasse, ele não ia te ensinar de maneira alguma. Tô nem aí, Deus ia dizer. Mas Deus, ele tá presente na tua vida. E ele quer te ajudar. Então marca aí hoje no teu caderninho o Salmo 94. Todo mundo fala assim pra mim, Chaline, tu é uma pessoa estranha. Tu é uma pessoa que tu acredita em todas as religiões, tu conseguiste unir todas as religiões? Sim. Sim. E quando as pessoas me questionam qual é a minha religião, eu olho pra pessoa e fico dizendo assim, ó, eu sou espiritualista. Me preocupo com o espírito. Porque de nada adianta tu querer ser crente fervoroso da igreja e tu fazer mal pro teu próximo. E tu lê a Bíblia dia e noite, mas tu ficar matutando contra o teu próximo. Isso não adianta. E eu te digo que não adianta. Por A mais B. Não adianta. Todos os caminhos que a gente vai, quando é do bem, eles levam a Deus. Todos os caminhos. Deus, ele não é, gente, essa pessoa que as pessoas querem que ele seja. Ele não é esse ser maldoso, irado. Isso é mentira. Deus não é irado. Deus, ele ensina. Então escreve aí no teu caderninho hoje. Deus, ele ensina. E a tua religião tem que ser Deus. Tu tem que ser uma pessoa de coração puro. As pessoas querem me impor uma religião. As pessoas não vão me impor uma religião, porque a religião, pra mim, não sei pros outros, pra mim ela aprisiona, ela me deixa dentro de um aquário. E eu não sou um peixinho pra ficar dentro do aquário. Tá? Eu sou uma pessoa que eu acredito em Deus. Deus pra mim é acima de tudo. O dia que Deus quiser me tirar o dom e ele falar assim, Chaline, Chaline, tu não vai mais trabalhar com isso, agora tu vai virar crente, tu vai virar pastor, tu vai virar, sei lá, padre, bispo, padre não, né? Tu vai virar coroinha. Aí sim, aí eu paro, aí eu digo, ó Deus, né? Mas, o quanto eu estiver aqui na terra, eu vou bater na tecla de vocês. Que Deus, ele é maravilhoso. Deus é incrível, Deus é soberano. Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus está em todas as religiões. Gente, imagina comigo se só um tipo de religião fosse pro céu. Entre aspas. Não existe. Não existe. Se vocês soubessem quantos comentários ruins eu já recebi, mas Deus o livre de tudo que tu possa imaginar na tua vida. Só que eu não tô nem aí. Entendam isso. Eu não estou nem aí. O meu íntimo com Deus é maravilhoso. Eu acordo conversando com Deus, eu vou dormir conversando com Deus. E não é pra sensacionalismo, porque ninguém nem sabe. É uma coisa que eu não mostro aqui. Eu tô na live, eu tô conversando com Deus. Eu acordo, eu falo gratidão vida, gratidão Deus, gratidão tudo. Sabe por quê, gente, que eu passo essa força aqui diariamente pra vocês? Porque a minha vida nunca foi fácil. E eu vou mentir pra ti.
se eu falar que a minha vida foi fácil. Só que assim, eu não vou poder passar a vida inteira me vitimizando para que as pessoas tenham pena de mim. Coitada. Eu não quero e as pessoas nem devem ter pena de mim. Eu quero simplesmente que as pessoas entendam que Deus, Ele é o nosso Pai. Ele não é homem para que minta e Ele não é padrasto. Ele é Pai. Tá bom? Então agora eu vou fazer uma oração, sim, para vocês. Eu vou fazer uma oração para as pessoas, que estão comprando a promoção, sim. Sabe por quê, gente? Eu dou valor a cada centavo que vocês depositam na minha conta. Hoje eu recebi uma placa de 5 milhões de vendas. Eu recebi uma placa de 5 milhões. E eu não consigo entender como é que Deus me deu força para chegar até aqui. A base de apunhalamento, a base de golpe, a base de pessoas dizendo pra mim, me chamando de mentirosa, as pessoas dando golpe em mim. Eu fui muito golpeada na minha vida, gente. E se eu não fosse uma pessoa próspera que acredita no ouro e na prata, eu não estaria aqui pra ti, vendendo e-book pra ti, que te dá isso, que te dá aquilo, que te dá aquele outro. Sabe por quê? E você, olha uma pergunta que me fizeram, você ajuda o próximo? Sim, eu ajudo e eu sustento 17 pessoas. Fora os meus funcionários, que são 12. Então, assim, antes das pessoas julgar, elas precisam entender que chega um dia que o que a gente planta, a gente colhe. Não tem como tu plantar e nunca colher. Não tem como, gente. Eu passei a minha vida inteira plantando fé. As pessoas diziam: que é isso? Tu é louca? Para de ir na igreja. Tu é Gente, um dia eu tava tão cansada, mas tão cansada, e eu não tinha, Deus que me perdoe, um ponto de um dinheiro no meu bolso. Desculpa a palavra. E eu sentei do lado de uma senhora e ela me disse assim... Ela chegou a ouvir minha barriga roncar do lado dela na igreja. E ela disse assim: guria, por que tu vem na igreja? Por que tu não vai pra casa comer? Diz ela. E eu fico olhando pra ela assim, eu disse: meu Deus, que horror. Então, gente, eu ia com a barriga roncando pra igreja. A mulher ouviu, Deus que me perdoe, minhas lombrigas roncando do lado dela. Eu era magra. Hoje eu tenho 55 quilos, que eu engordei, né? Mas na época eu pesava 47 quilos. Eu era pena, bico e fedor, assim. E aí eu disse: meu Deus. E eu não deixava de ir na igreja. E tudo que o pastor falava, eu levantava pé, mão, se precisasse, levantava até barriga, cabelo, orelha, tudo. Aqui tem uma pessoa que eu profetizo que vai ter um carro. Eu não tinha R$1 no bolso, mas eu levantava. Eu recebo, nem era pra mim às vezes. Tinha vezes que o pastor falava: não, é pra moça ali, é pro homem. E eu não queria saber, eu levantava igual a mão. Porque eu pegava pra mim aquilo. Era a única coisa que eu... Gente, entendam que quando a gente tá na M, a única coisa que nós temos é Deus. As pessoas fogem do teu alcance. As pessoas só ficam do seu lado quando tu tem aqui, ó. Quando a tua mesa tá farta, os escarnecedores se juntam. Eles ficam contigo. Agora experimenta pedir pro teu parente, pro teu cunhado, pro teu sei lá o quê. Ó, fulano, tu me empresta aí R$50. Eu vou contar uma história que me dói na alma, mas eu quero contar porque hoje a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu vou até me cobrir aqui pra nós bronzear, tá? Vou pegar meu chimarrão e nós vamos conversar. Gente, eu vim de Porto Alegre, tá? Vou contar pra vocês. E eu não sei quem conhece Porto Alegre. Eu fui lá, fiz o encontro, né? E eu vim de Porto Alegre, eu passei pela Vila Cis.
Não sei se vocês conhecem a Vila Cis. E quando eu passei pela Vila Cis, eu lembro que o meu pai, ele ia fazer, enfim, eles iam fazer um tratamento lá, né, com meu irmão. E eu lembro que a minha mãe, ela tinha que pedir sempre R$ 50 emprestado pra alguém pra ir viajar. E diz que um dia, deixa eu contar pra vocês, quando meu irmão, ele parava, ele tinha 3 aninhos na época da vizinha, ele parava na Vila Cis, ele pedia carne de cocó, que a carne de cocó que ele falava era o pastel de frango. Ele era pequenininho, ele dizia assim pra mãe, mamãe, eu quero carne de cocó. E a minha mãe sem um filhote de dinheiro. Daí diz que a minha mãe pegava ele e ele fazia ele dormir pra não comer. Fazia ele dormir pra criança não comer. E as pessoas lá na Vila Cis, na época, né? Hoje meu irmão tem 12 anos, mas na época lá se embugavam. E o meu irmão dizia, mamãe, eu posso comer junto com as pessoas essas comidas diferentes? E a mãe dizia, filho, agora é a vez deles comer. Depois o tio do restaurante vai dar pra nós. E daí o piá dormia. E daí, quando eu vim de Porto Alegre pra lá, que nós paramos aqui, né? Que meu pai foi junto viajar... Sabe, eu servi um prato tão grande, eu pensei, meu Deus. Na época, minha mãe não tinha R$ 50 pra dar comida pro meu irmão. Não tinha. E o guri pedindo carne de cocó. E ninguém era capaz, ninguém, gente, não era capaz de dizer, ó, criatura, teu filho tá com fome, eu vou te dar um dinheiro pra tu comprar uma carne de cocó. Gente, hoje em dia, o que tem de gente corvo em cima de nós... Vocês não imaginam. Eu não tenho mágoa, não é pra gente ter mágoa, eu só tô falando isso pra te entender como a vida dá volta. Então hoje eu ajudo pai, mãe, irmão, tio, tia, ajudo crianças carentes, faço doação, ajudo minha avó, meu avô, dei casa pra todo mundo, dei carro, dei tudo, gente. Poderia ser egoísta, poderia ter bilhões já. Mas não. Mas agora eu vou dizer pra você uma história que eu sempre conto também, o porquê que tu tem que valorizar o que tu tem. E o porquê que tu tem que ajudar as pessoas. O porquê que tu não pode ser uma pessoa nojenta, arrogante, prepotente. Eu tenho nojo de pessoa que se acha. Nós não somos nada. Quem é nós? Quem é nós na fila do pão? Gente, eu conto essa história do pêssego porque até hoje eu amo pêssego. Era um final de ano, gente. Eu e meu irmão mais velho, que hoje meu irmão tem 25. Era um final do ano, todo mundo fazendo festa. Todo mundo fazendo festa. E foi um padre. Era um padre, na época a gente morava numa vila, um padre. E ele deixou um pedaço de carne pra nós. E a minha mãe botou no forno, aquilo baixou os bichos naquela carne. Aquela carne podre, gente. E a minha mãe, acho que era a única coisa que ela tinha. E sabe, eu peguei o meu irmão, isso faz 10 anos atrás, eu acho. Eu tinha 19, hoje eu tenho 29. Daí eu disse pra ele assim, mano, vamos contar a história debaixo do pé de pêssego, eu disse pra ele. E vamos comer pêssego. Gente, eu lembro até hoje. Meu Deus, pai. Quando eu abri aquele pêssego podre, era puro bichinho. Eu lembro que eu acho que eu tirei o pé, eu debulhei o pé de pêssego, porque eu não achei um pêssego que não tinha bichinho. E eu pensei, né, porque na época, o meu irmão sempre, ele é mais novo que eu, né, eu pensei, vou achar um pêssego pra dar pra ele comer, né. Na época ele tinha 15, eu acho, e eu 19. E eu disse, meu Deus, eu não tenho um pêssego pra dar pro Piá comer. O Piá com 15 anos, meu Deus, um adolescente, pensa, morrendo de fome na fase do desenvolvimento. Aí o que eu fiz? Eu disse assim pra ele, vamos tomar um Dramin, vamos dormir? Pensei comigo. Gente, eu tomei um Dramin pra dormir na virada do ano. Eu não consigo, eu vou mentir agora se eu falar que ele tomou, mas eu tomei. Eu tomei um Dramin, na verdade eu tomei 1,5. E aí eu peguei no sono.
dormi. Sabe quando que eu me acordei, gente? Eu me acordei na virada desse 10 anos atrás, aí na virada do ano, com a minha avó, que ela é crente, que até hoje eu cuido dela, que eu dei uma casa pra ela, eu cuido dela, né, alimento, tudo. Eu acordei com ela dizendo assim, filha, ela diz assim, filha, não fique triste. Eu lembrava só do eco da voz. Filha, não fique triste. Ela falou assim pra mim, Deus tem o melhor pra gente. A gente não sabe o amanhã, ela me disse. E eu não conseguia nem responder. E ela falou assim, feliz ano novo. Aí eu só lembro que uma lágrima caiu, assim, eu não conseguia nem falar, porque eu tava dopada. Que aquilo ali é tiro e queda, né? Tomou, dormiu. E eu só lembro que eu ouvi lá do quarto, assim, a mãe dormindo com o nenê, né? Que era repartido só uma parede. A mãe disse assim, feliz ano novo, filho. Eu não consegui responder, porque eu não conseguia falar. E eu nunca me esqueço, gente, da minha avó me falando, filha. Ela falou assim pra mim, o mundo dá voltas, isso há 10 anos atrás. Eu tenho certeza, ela disse pra mim, que Deus vai te abençoar. Mas assim, sabe, gente, quando tu tá depressiva, já vamos entrar no assunto da depressão, tá? Sabe quando tu tá depressiva, que tu tá... tu não quer saber de nada. Ela até falou aquelas palavras assim, mas assim, parecia que naquele tempo a minha cabeça, ela não conseguia entender. Mas enfim, aquilo foi que me ajudou a vencer. Agora, o que eu queria falar pra vocês nesse testemunho? Os sonhos da gente, eles não morrem, tá? O que morre muitas vezes, o que tenta ser, né, que tenta morrer dentro da gente é a nossa fé. E eu entendo, sabe? Eu não julgo. Porque muitas vezes é tanta batalha, mas é tanta batalha que a gente não consegue ter fé. E assim eu vou dizer pra você uma coisa hoje aqui nessa live. Eu profetizo na tua vida hoje a mudança. Esse baú que eu tô fazendo ali, ó, que quem tá comprando a promoção, eu tô colocando o nome. Eu quero levar pro monte pra orar. Por quê? Porque as pessoas precisam de pessoas de fé. Precisam de pessoas que digam pra ti, olha, por mais que tu esteja cansada, por mais que tu esteja esgotada, eu não vou desistir de você. Deus tem um plano na tua vida, assim como minha avó falou pra mim, Shaline, Deus tem um plano da tua vida. Ela falou assim, tu é escolhida desde o ventre da tua mãe. É difícil a gente manter uma fé inabalável, mas agora tu vai escrever no caderninho assim, eu posso até balançar. Escreva aí. Eu posso até balançar, mas a minha fé é inabalável. Escreve aí agora no teu caderninho da live. Vou dar um tempo aí para te escrever. E agora nós vamos orar, antes de eu começar a abordar o assunto sobre ansiedade e depressão, tá? A gente vai fazer uma oração para as pessoas que estão comprando as promoções e também para as pessoas que não têm dinheiro para comprar, para que Deus dê dinheiro para que elas possam comprar. Lembrando mais uma vez que todas as pessoas que compraram, elas estarão com o nomezinho nesse baú, que toda noite vai ser orado, toda madrugada também, e que semana que vem eu quero levar no monte para fazer oração, tá? Então assim, Senhor Deus, Senhor de misericórdia, eu te peço, abençoa, Deus, todas essas pessoas da promoção, que o nomezinho delas esteja dentro desse baú para que eu possa orar. Senhor, eu não sou nada sem você. Essas pessoas aqui também não são nada sem você. Eu peço que nesse momento o Senhor fale com cada uma dessas pessoas que está aqui na live. Que eu ajude pelo menos com 1% de entusiasmo. E que esse óleo ungido que está aqui na minha mão consiga atingir todas essas pessoas que estão aqui. E eu quero fazer oração aqui, ó. Desse celular que está aqui carregando.
que tenha promoção. Esses nomes que estão aqui dentro. Eu quero pedir oração por todos esses nomes que estão mandando comprovante. E eu quero, Deus, que tu multiplique o dinheiro dessas pessoas, porque é um dinheiro suado, é um dinheiro que não é fácil. Mas eu quero te pedir, Senhor. Fecha a porta aqui, filhão. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor, por favor, como hoje é o último dia da promoção, ajuda elas a comprar e que elas tenham de onde tirar e que nunca, nunca, nunca falte nada. E que nunca falte nada a elas. Nesse momento, Senhor, dentro desse baú, os nomes que já tem, os nomes que serão colocados. Que o teu anjo da guarda envie para essas pessoas o melhor dessa terra. Que o anjo da guarda libere qualquer emoção ruim, qualquer coisa ruim que não provém de ti, Senhor. Porque tu é Deus maravilhoso. Porque tu és Deus incrível, tu é Deus da cura, tu é Deus da gratidão. Deus, toque a vida dessas pessoas e que a fé delas seja inabalável, em nome do Senhor Jesus. Eu oro pela casa dessas pessoas, pelos familiares, pelos antepassados, pelo futuro, passado e também pelo presente, em nome de Jesus. Amém? Receba. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a ansiedade e a depressão, tá? Quem já se sentiu ansioso aqui, escreve eu já. Nossa, que delícia esse shima. Tem dois sentidos, tá? A depressão, ela é um estado, né, emocional, aonde a pessoa, ela não consegue mais sentir alegria dentro de si. Ela não consegue mais ter ânimo dentro de si, né? E ela deprime, chega um momento onde ela deixa as energias baixar de um nível que ela quer só ficar deitada, chega uma época que ela não quer mais tomar banho, chega uma época que ela se isola, e aí que vem o perigo, né? A ansiedade, ela tem a ansiedade generalizada e ela tem a ansiedade que é uma ansiedade comum. Por exemplo, antes de uma prova, eu estou muito ansioso ou ansiosa. É uma ansiedade comum do ser humano. Agora, uma ansiedade generalizada, por exemplo, tu começa a ter disparadeira de coração, falta de ar, muita dor de cabeça. Tem gente que tem alergia emocional, tem gente que tem pressão alta emocional. Deixa eu ver o que mais. Tem gente que tem gastrite emocional. Então, a ansiedade generalizada, ela faz com que a pessoa tenha queda de cabelo. Nossa, é uma lista gigante de coisas, tá? E não adianta você falar para uma pessoa ansiosa, para de ser ansioso, se acalma. Não existe isso. A ansiedade, ela tem que ser vista tal como uma doença e de alguma forma ela precisa ser tratada, né? A pessoa ansiosa, ela não consegue ficar em lugar fechado, ela não consegue ficar em lugar aglomerado, ela não consegue dormir à noite, ela tem uma enxaqueca constante. A pessoa ansiosa, ela tem a cabeça dela catastrófica. Ela tem a ansiedade, assim, a cabeça dela, tudo pra ela vai acontecer alguma coisa. Ela é uma pessoa que ela deita, ela visualiza acidente acontecendo com ela visualiza o pior. A pessoa ansiosa, ela não consegue ver a parte boa das coisas. Por quê? Porque ela entrou em um modo que o cérebro acostumou com a ansiedade, tá? O que acontece em uma crise ansiosa? Agora eu vou explicar para vocês e depois vou falar para vocês a solução, entre aspas. O que a gente faz para amenizar? Primeiro, que tu adquiriu ansiedade não é de agora, tá? A ansiedade, ela vem um acúmulo de coisas. Eu vou dar um exemplo muito claro. É uma caixa d'água que transborda. E quando tu viu, escorreu pelos lados, né? Então, tu deixou a ansiedade, a depressão transbordar. O que significa? Que tu foi deixando, tu não foi tratando, e aí quando dá, pá!
Como é que acontece a primeira crise de ansiedade? Tu tá no lugar, vou explicar pra vocês bem certinho, pra vocês saber o que é ansiedade, depressão e síndrome do pânico, pra poder auxiliar vocês de algum modo, tá? Como é que acontece, por exemplo, a síndrome do pânico? Você tá num lugar, certo? E do nada, o cérebro, ele acende um alertinha, né, de fuga. E aí, o que acontece? Tem um monte de gente, vamos dar um exemplo, tô numa sala, tem um monte de gente conversando e de repente o teu cérebro, ele acende um alerta. Olha, o cérebro, ele fala assim pra ti, tu tá em perigo, fulana. Aí o que acontece? O cérebro, ele manda uma descarga elétrica e hormonal muito grande para o organismo. Aí acontece o quê? Mão gelada, mão suando, sensação de glote fechado, tá? Coração acelerado, respiração ofegante, os músculos rígidos, e é como se o teu organismo ele estivesse preparado para correr. Pá! Ele quer se preparar para correr. Ele dá essa descarga muito grande. E aí, com tudo isso, o que acontece? Quando tu está, vamos supor que tu teve uma crise no supermercado, por exemplo. Aí tu tem aquele calorão, te dá um calorão, assim, te sobe aquela descarga, te dá aquele calorão e o organismo começa assim, ó. Ele vibra por dentro, tá? Se você, por exemplo, teve essa crise de pânico em um supermercado, em casa, ou na casa do namorado, ou na casa da mãe, seja lá qual for, o que acontece? Tu vai registrar aquilo. E aí, tu não vai mais querer ir no lugar. Aí, o que acontece? As pessoas que têm isso, elas começam a não querer mais ir nos lugares que antes aconteceu o pânico. Lembrando que não tem nada a ver. Só que o cérebro, ele registra como aquilo sendo um perigo. Por exemplo, tive uma crise no supermercado e eu não quero mais ir para o supermercado. Por quê? Porque eu tive uma crise lá e se eu for lá eu vou ter a crise de novo. E aí o espíritozinho ruim, que eu sei que ele é danado, ele vai trabalhando na tua cabeça. Eu tô falando, vamos falar do lado psicológico e depois também do emocional, tá? Do lado psicológico, o cérebro ele registra aquilo e ele faz com que tu sinta que aquele supermercado é perigoso. Que aquela casa da tua amiga que tu foi e tu passou mal é perigoso e que tu não pode mais ir lá. Aí, daí tu consegue ficar só bem, muitas vezes, na tua casa, na tua cama, ou no teu sofá, ou num lugar que tu nunca teve crise. Aí tu acha na tua cabeça, né, que aquele lugar, ele é agradável, ele é seguro, mas não é assim. O nosso cérebro nos sabota. E agora eu vou explicar para vocês o que o espiritual, do modo espiritual, eu expliquei o psicológico, agora eu vou explicar o espiritual. Os espíritos ruins, eles adoram. Quando tu tem um surto, quando tu tem uma crise, eles se alimentam desses teus pânicos. Por quê? Eles trabalham na tua ansiedade, na tua depressão, porque tu vai se isolar. Você se isolando, você não consegue trabalhar, você não consegue ter um marido, um namorado, você não consegue ter amizades, você não consegue nada. Você vai se privando e quando viu, você está em cima de uma cama isolada à base do remédio. Então hoje eu queria dizer pra ti que eu entendo a tua síndrome do pânico, que eu entendo tudo isso que você me fala, os teus tremores, as tuas ansiedades. E principalmente, e uma das coisas mais graves que eu acho é
a síndrome do pânico, que ela vem à deriva de um susto, um trauma, que a gente chama de choque pós-traumático. Que a pessoa passa por algo muito grave, porém no momento não acontece nada. Mas depois, com os anos ou com os meses, ela vai adquirindo medo, uma dor de barriga, um suador, um calorão, uma batedeira. Muitas pessoas que têm síndrome do pânico e ansiedade, elas tomam remédio há anos e não se curam. Elas fazem inúmeros exames de coração, de pulmão, de barriga, de cabeça, porque elas insistem em achar que é problema cardíaco, por exemplo. Elas insistem em achar que é problema neurológico, por exemplo. Toda pessoa, antes de ter um diagnóstico de síndrome do pânico, quando ela tem a primeira crise, ela corre para o hospital achando que está infartando. É bem comum. Assim aconteceu comigo, assim com certeza aconteceu contigo. Eu te falo isso com prioridade porque eu sou enfermeira e eu era muito esforçada quando tinha aula de saúde mental, que era uma das partes que mais eu gostava. Então assim, tá, Chay, mas tu tá falando é bem assim, mas daí o que eu faço? A primeira coisa que eu indico pra você, tá? Anota aí no teu caderninho, nessa aula que eu vou te dar gratuita. Você precisa procurar um médico, um clínico geral, aonde você vai fazer todos os exames físicos primeiro. Porque de repente tem gente que tem depressão por falta de serotonina, tem gente que tem depressão por causa da tireoide, tem gente que tem depressão até mesmo por causa do rim, tá? Então assim, faz um eletrocardiograma, tem gente que tem depressão por conta da parte ali da mulher, do hormônio. Então, fazendo isso, tu viu que não é nada, que tu não tem nada, primeira coisa, tu vai ter que acreditar no médico, tá? Porque tem gente que tem a hipocondria, que vem junto com a depressão, que é a hipocondria é uma doença que a gente tem psicológica, que a gente não acredita nos médicos e a gente tem mania de doença, e de remédio, e de medicação e tudo mais. Então tu tem que confiar, se tu quer uma segunda opinião, ok, mas não fica indo em 3, 4, 5, 6 médicos, porque aí tu começa a ficar hipocôndrica, que é o medo exagerado de adquirir uma doença, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é tu aceitar o diagnóstico do psicólogo ou do psiquiatra. Ah, mas quando dá as crises, mas olha, eu acho que não é psicológico, é físico. Não, não é físico. É a tua cabeça que infelizmente não está no controle das coisas. Aí tu aceitando isso, tu tem que pegar. Tô falando a minha experiência, tá? Um psicólogo ou um psiquiatra e uma terapeuta. A terapeuta vai te ouvir, ela vai te orientar, ela vai te ajudar. Sabe por que eu te indico terapeuta? Uma terapeuta que tu confie? Porque as pessoas na tua volta, elas não vão entender a tua depressão. E não adianta brigar com as pessoas à tua volta, porque só entende uma depressão quem já passou. E se tu não passou por uma depressão, a pessoa não vai te entender. Porque tu vai tentar explicar uma coisa que a pessoa nunca teve. A pessoa vai ficar te olhando assim, ela vai dizer que é falta do que fazer, ela vai te dizer que tu tem que se ocupar. Porque não dá pra julgar. As pessoas que não têm isso, elas vivem num mundo paralelo. Infelizmente ou felizmente, não sei. Portanto, depois disso, o que tu vai fazer? Tu vai se apegar a Deus. Tá? Tu vai se apegar a Deus. Como assim, Chay? Tu vai fazer um propósito com Deus. Tu vai dizer assim, olha, Deus, é o seguinte, tá? Passando por um momento difícil e eu gostaria muito que tu me ajudasse e que tu achasse um jeito de me tirar desse buraco. Aí todos os dias tu vai ser grata pela tua vida e tu vai pedir a cura para Deus, para que tu seja um grande testemunho.
Sabe por quê? A depressão, ela é algo que não sai em exame, ela é abstrato. E por que tu tem que orar e jejuar quando tu tem depressão e ansiedade? Agora, eu quero te explicar o porquê que tu tem que orar e jejuar. Porque o espírito da depressão, por experiência própria, eu falo isso, ele é incansável. Na primeira brecha que tu der, ele te ataca. E eu te digo porque eu já falei pra você sobre isso. Então, toda vez tu vai orar. Nem que tu passe o ano inteiro orando, mas tu vai te livrar da depressão. Por que muitos especialistas, enfim, falam assim, a depressão não tem cura, ela só tem tratamento. Por quê? Porque é algo que fica registrado no nosso subconsciente. É como se fosse um bêbado. O bêbado, ele é curado, ok? Mas se tu botar ele perto de gente que só bebe numa casa, daqui a pouco ele vai estar bêbado de novo. Vocês entendem isso? Então, o que eu quero dizer pra ti? Tá travando, será, gente? O que eu quero dizer pra ti nessa noite? A outra coisa pra fazer pra te se livrar da depressão, criar hábitos e rotinas pra tua vida. Faça uma agenda. Essa semana eu vou pôr os pés na grama. Essa semana eu vou ir viajar, mesmo que eu tenha depressão, eu vou encarar os meus medos. Tu tem que impor pra tua vida e profetizar coisas boas nela. Porque eu vou dizer pra vocês com prioridade, gente, que é depressão sozinho. E tenha perto de você pessoas positivas. Se as pessoas que estão na tua volta são briguentas, mentirosas, como é que eu posso dizer? Pessoas que estão na tua vida são negativas, não fica perto. Não fica. Fica perto de pessoas que te querem bem, que conversa com pessoas que têm testemunhos. Procura no Google testemunho de pessoas que se curaram da depressão. Vou dizer para vocês que a ansiedade, a insônia, a depressão, o síndrome do pânico, a esquizofrenia, a bipolaridade, é tudo derivado do mesmo combo. Uma coisa puxa a outra e vai puxando a outra e vai ficando generalizada e vai ficando isso e vai ficando aquilo, até o espírito fazer o que ele quer, que você sabe o que é, que não precisamos falar. Então agora eu quero fazer uma oração bem grande, tá? Para nós, para todos nós, voltado à questão de depressão e ansiedade, ok? Fecha o teu olho então. Pega a tua água, tua aguinha e depois tu pode beber a tua água. Senhor Deus de misericórdia, neste momento, Senhor, eu te peço, eu te imploro, nos livre da depressão, nos livre da ansiedade, de todo o mal, da síndrome do pânico, da depressão generalizada, que nós tenhamos um soninho gostoso, que a gente consiga dormir bem, que não tenhamos o pensamento acelerado, que sejamos calmos, que sejamos luz. Senhor, Tu é o dono do mundo, Tu nos conhece desde o ventre da nossa mãe, estabiliza a nossa mente, sistema nervoso, a cabeça, centra a cabeça com bons pensamentos, regula os batimentos cardíacos, a respiração, que seja tranquila, que saibamos agir com calma em determinadas situações. Eu peço, Senhor, que nesta noite Tu vá de encontro a todas as pessoas que têm depressão, que têm ansiedade, que tomam remédio. Eu peço agora, Deus, que Tu liberte essas pessoas de todo mal e que não sejam as minhas mãos, mas que sejam as Tuas através das minhas.
Eu quero agradecer, Senhor, a vida de cada pessoa que está aqui neste momento. Ajuda elas a ter calma, elas sejam tranquilas e mansas de coração. Eu peço nesse momento que você cure essas pessoas. Porque tu sim, Senhor, de algum modo tu pode curar. Eu sei que tu pode curar. Ensina a elas o melhor caminho. Tira toda a insônia, toda a depressão, todo o mal-estar. Regula o nosso organismo, trazendo assim felicidade. Em nome de Jesus. Amém. Diga amém, amém, amém. Gente, já passou 1 horinha de live. Eu sei que é muito gostoso ficar aqui conversando com vocês, mas eu vou dar um intervalinho de 5 minutos e eu já retorno aí, ok? Fiquem com essa live maravilhosa. Enviem essa live para alguém que tem depressão, para alguém que tem ansiedade. Envie essa live para quem está precisando de um aconchego de Deus e palavras